Ô, Maria! Hoje... o tema de hoje é falhas na obra. Uma vez a cliente comprou sofá, uma mesa de centro e uma bancada de madeira de demolição maravilhosos. Só que assim, enormes para o apartamento dela. E antes de fazer o projeto. Então a gente teve que dar um jeito de enfiar tudo aquilo dentro de um espaço muito pequeno e não ficou tão bom assim. A gente teve que até cortar um pedaço da bancada dela pra caber no espaço. Era uma loja que ela conhecia que estava fechando. Ela conseguiu comprar tudo com um preço muito bom, só que não tinha troca. Então a gente não tinha opção de trocar de forma alguma. Outra coisa que aconteceu também sobre móveis foi que a gente especificou um armário grande que tinha 2,10, acho que de altura por 2,5 de comprimento. E aí na hora que o armário chegou, ele não subia a escada do espaço, porque a viga, tinha uma viga muito baixa que a gente não pegou medida. Era um espaço que eram vários consultórios compartilhados. E aí a gente só pegou da sala dela, não pensamos no acesso. E aí não subiu pela escada. Aí a gente teve que içar pela janela, que encareceu um pouco, né? Muitas vezes o cliente fala que não quer ponto de iluminação dentro do armário, com aquela fita de LED embutida, por exemplo, ou algum ponto de iluminação no cabideiro do armário. E é uma discussão que a gente tem na fase de projeto. Já aconteceu do cliente falar, não quero, não tem intenção de colocar iluminação no armário, e a gente não deixou essa previsão. E aí lá na frente ele quis. E nesse ponto é muito mais difícil, muito mais complicado mexer, porque tem que cortar a parede, ou então tem que fazer uma gambiarra, trazer fio solto, que não é legal. A partir desse momento a gente decidiu que, principalmente para os clientes indecisos, ou que tem o perfil que, assim, provavelmente eles vão querer, eles estão falando agora que não querem, mas depois eles vão querer. Já deixa o pontinho lá por via das dúvidas. Era um lavabo de um apartamento e a cliente escolheu todos os metais na cor bronze. A gente toma cuidado para escolher todos os metais nessa mesma coloração. Só que a gente se esqueceu do botãozinho da descarga da caixa acoplada do vaso sanitário. E esse era um modelo que não tinha opção de substituir a peça por essa cor bronze. Então, assim, foi um erro que tá me incomodando, na verdade. Eu tô louca pra tirar a válvulazinha e pintar com tinta spray. Tem gente que não se incomoda, né? Assim, vai depender do cliente, do olhar de cada um. Mas pra gente faz diferença. E é uma cliente também que é muito detalhista. Até ela, foi engraçado isso, que ela virou pra mim e falou assim, ela me chama de mamá. Ô mamá, eu fiquei quieta, mas eu sabia que ia te incomodar. Tipo, não incomodou nem a ela, mas me incomodou. Aí ela tá assim, mas a gente pode pintar se for o caso. O problema de pintar é que se for em um local que vai ter uso diário, essa tinta pode arranhar, ela pode soltar com o tempo. Então no lavabo pode ser que a gente não sinta tanta diferença. E a gente teve também aquele problema no fogão a lenha, né, com revestimento. Isso. A gente tinha um fogão a lenha e aí a gente especificou um ladrilho lindo, que formava um desenho, um ladrilho hidráulico, coloridinho. Foi feito sob medida, né? Ela escolheu a cor, escolheu o desenho, escolhemos a cor. Chegou na fase de colocar o ladrilho e primeiro dia colocou tudo bonitinho, falamos, nossa, maravilhoso, ficamos muito felizes. E aí o pessoal da obra usava esse fogão a lenha, o que foi ótimo que isso aconteceu. Porque acabou que eles testaram, né, antes da cliente. E aí ao utilizar esse fogão a lenha, de repente todos os ladrilhos começaram a soltar. Então assim, a gente tava apaixonado com o ladrilho, tava lindo. E o ladrilho tava totalmente solto, assim, eles não chegaram a cair e quebrar, mas se puxava ele saía. Então no meio da obra a gente viu esse problema e a gente conversou com o fornecedor, a gente foi descobrir o que aconteceu. Se realmente a gente não poderia ter especificado esse ladrilho para fogão a lenha ou se fosse o caso de churrasqueira. E aí eles falaram que não. A resposta foi, existe uma argamassa específica, a argamassa refratária para esse tipo de revestimento, quando vai ter contato com o calor. E aí a gente não tinha utilizado, a gente não especificou. E é preciso também fazer o teste, que foi o que aconteceu. Então assim, se o pessoal não estivesse usando fogão a lenha, talvez a gente
só ia descobrir isso lá na frente. E aí a gente tem que colocar a argamassa correta, fazer o teste, deixar o fogão aquecer para o ladrilho se movimentar mesmo, porque tem que ter o espaçamento, né? Com rejunte, tudo certinho, específico para esse tipo de uso, que é o caso do fogão a lenha e a churrasqueira. Mas esse problema a gente conseguiu solucionar rápido. Outra coisa que eu Ai, gente, pelo amor de Deus, sério. O que aconteceu? Era um apartamento que os clientes compraram na planta. E eles alteraram várias coisas que a gente foi contratado para isso. Só que a equipe de obra da construtora é que estava responsável por cuidar de tudo. Era um lavabo. Tem um mosaico de travertino romano bruto maravilhoso. Só que o travertino é cheio de furo, aqueles orifícios. E aí o cara do gesso, na hora que foi fazer o forro, não protegeu. Aí ficou cheio de coisa branca de gesso dentro dos buracos que não dá pra sair. Já fez a faxina pós-obra, não sei o que, não sai, não tá saindo. Na hora que eu vi aquilo, sério, eu entrei em desespero. Tem que proteger tudo, piso, bancada, parede, tudo. Principalmente pedra bruta, né, que ela é muito mais sensível. Mas só que pelo menos ela em cima não dá pra ver tanto. O banheiro desse apartamento, ele tinha vários dificultadores, porque ele foi um banheiro que a gente ampliou, a gente fez uma reforma para ampliar ele, e no final, por causa dos shafts do condomínio, ele ficou bem recortado. Então, paginação de parede, de piso já foi difícil desde o início, desde o projeto, por causa disso. Então a gente escolheu um porcelanato de tamanho 60 por 1,20 com uns veios, assim, como se estivesse imitando um mármore. Dentro da caixa desse porcelanato, né, vamos supor, vinham 4 peças em cada caixa. E vinha sortido, o desenho em cada peça era diferente um do outro. E não tinha orientação em cada peça do fabricante do tipo do veio, vamos supor. Esse é o tipo A, esse é o tipo B, C, D. O pessoal da obra começou a montar essa paginação desse revestimento que ia nos pisos e paredes do banheiro sem a gente estar presente. E aí, né, montou lá sem a nossa orientação, sem a aprovação do cliente e já começou a sentar nas paredes. E quando o cliente viu, eles não ficaram satisfeitos, nem a gente. Então foi um drama, porque a gente teve que tirar todo o revestimento que tinha sido assentado. Não eram tantas peças assim, mas tinha uma parede já que estava toda pronta. Conseguiu tirar sem danificar as pedras e instalar de novo. E aí, no final ficou ótimo, ficou maravilhoso. Por isso que é importante a gente estar em comunicação o tempo todo com a equipe de obra. E ainda tem a questão do contrapiso, que foi um outro problema que a gente teve no projeto. Foi maior pepino, porque só na hora que a gente foi demolir, na hora que a gente foi quebrar mesmo para poder começar a obra, que a gente viu que o apartamento não tinha contrapiso. Então a gente não tinha muito espaço para mexer com o caimento do piso do banheiro, né? Porque para você posicionar o ralo, o piso tem que todo ter um caimento em direção a ele, senão a água não vai escorrer, vai empoçar e tudo mais. E aí, nesse caso, não tinha contrapiso, a gente não conseguiu fazer o piso do banheiro abaixo do piso da área seca, que no caso era o quarto. Então o piso teve que ficar no mesmo nível, com tipo um dentinho de pedra, protegendo para a água não vazar para outro lado. Mas não teve como fazer esse degrau, porque não tinha espaço. E o mesmo aconteceu no box. Mesma coisa no box. No box foi até pior, porque no box a gente tem uma vazão de água muito maior, né? Mesma coisa, a gente não conseguia do nível do banheiro pro box fazer o degrau. Então a gente teve que manter no mesmo nível, com um filete de pedra para proteger a água de vazar. E dentro do box fazer um micro caimento, assim, foi o mínimo, mas assim, não imposta nem nada, né? Já foi testado depois, mas foi muito justo. E aí quase que não deu, a gente quebrou muito a cabeça com o engenheiro para poder definir isso. No final deu certo, mas foi muito... Poderia ter se tornado um problema muito maior pro cliente. Poderia. Né? Quero mais. Esse problema, acho que foi o campeão aqui dos problemas do escritório. Ele é grandinho. Então, foi um problema em relação à bancada de um cliente e a especificação do top. A gente fez o projeto
especificou tudo direitinho, escolhemos junto com a cliente qual era o modelo de cooktop que ela queria. E aí entregamos o desenho para a marmoraria. O desenho com toda a especificação de corte de bancada, qual era o modelo do cooktop, do jeito que a gente sempre faz. No meio desse processo, a cliente ficou de comprar o cooktop. Só que quando ela foi comprar, não tinha disponível no site o modelo que ela tinha escolhido. E aí ela escolheu um outro modelo e entregou o molde na marmoraria, como a gente orienta também para fazer o recorte da bancada com o molde. E aí foi, a bancada foi entregue, instalada, tudo certo, e obra andando lá pra frente, no meio, assim, tava na hora de fazer medição de marcenaria e já ia fazer a instalação do cooktop. A gente percebe o problema. O cooktop que ela tinha comprado era de 75 centímetros e o cooktop que antes ela iria comprar era de 90, era maior. E o pessoal da marmoraria seguiu o projeto e não o molde. E aí a gente tinha um buraco bem maior do que o cooktop era. Fica louca? Fica louca. E aí aquela novela que faz a bancada era de granito cinza absoluto, que não consegue o mesmo tom, então não dava pra fazer um recorte, tirar um pedaço, botar de novo. Cara, pra caramba. Nossa senhora. E aí ia ficar uma gambiarra esquisita e obviamente que o cliente não queria, a gente não queria que ficasse estranho, tinha que arrumar a solução. Chegamos à conclusão, juntamente com a marmoraria, nosso escritório, que obviamente a cliente não tinha culpa de nada, e essa falta de comunicação e a gente não corrigiu no projeto e a marmoraria não seguiu o molde, enfim, resolvemos comprar um novo cooktop para cliente do tamanho de 90 centímetros, mais caro, maravilhoso, mais bonito também, lógico, com os pesados feitos. O nosso bolso é isso, nosso bolso não ficou muito não, mas faz parte, o importante é o cliente. Mas assim, era isso, não dava pra refazer a bancada, a obra tava acabando e ia ficar muito mais caro trocar a bancada inteira. Não ia ficar bom, mas ela aceitou ganhar um cooktop novo. É claro. Que bom, né? Porque também ela poderia não querer, mas enfim, foi um probleminha bom esse aí. Nossa. Gente, o que acontece?